Se você é fã de terror japonês, provavelmente conhece ou pelo menos já ouviu falar do nome de Junji Ito, um autor e artista de mangá conhecido por suas mirabolantes e surreais histórias de horror. A mais nova série de anime da Netflix adapta para as telas 20 dos seus contos, trazendo para o grande público um pouco da bizarrice e excentricidade que são sua marca registrada. Para saber um pouquinho mais sobre essa série, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. O terror asiático, e mais especificamente o japonês, sempre teve uma identidade muito própria e uma capacidade muito grande de assustar e de traumatizar. Não é à toa que os estadunidenses gostam tanto de fazer suas próprias versões de filmes de terror japoneses, como foi o caso de O Chamado, O Grito e tantos outros por aí. Indo um pouco mais além, temos os filmes perturbadores do Takashi Miike, por exemplo, e a série Guinea Pig, ambos que elevam o gore a níveis estratosféricos que jamais seriam aceitos em Hollywood, se tornando assim grandes clássicos do cinema de horror extremo. Já no ramo do entretenimento pelo qual o Japão é mais conhecido, ou seja, dos animes e mangás, encontramos obras de terror dignas dos pesadelos mais terríveis, e dentro desse meio um dos nomes mais conhecidos é o de Junji Ito. O escritor e artista de mangá é mundialmente reconhecido por suas obras de terror, que flertam bastante com o horror cósmico de Lovecraft e incorporam principalmente elementos do body horror, ou em português, horror corporal. Suas histórias já ganharam várias adaptações por aí, tanto em live action quanto em anime, e a mais recente dessas é a série Junji Ito, Histórias Macabras do Japão, que acaba de ser lançada pela Netflix. A produção reúne 20 dos mais bizarros e mirabolantes contos do Junji Ito, histórias que são capazes de assustar, confundir no bom sentido da palavra e perturbar na mesma medida. Essa série já é a segunda adaptação em forma de série de anime antológica, sendo a primeira Junji Ito Collection, que está disponível lá no Crunchyroll. Se tem mais alguma além dessas duas eu não sei, também confesso que eu não fui procurar tanto assim. Entre altos e baixos, com episódios bem ruinzinhos e outros muito bons, essa série consegue entregar um resultado bem interessante que eu garanto vai deixar um monte de gente de cabelo em pé. No final do vídeo eu vou inclusive fazer uma listinha com os episódios que eu pessoalmente mais gostei, então vê se fica aí comigo até o final. E claro, antes de mais nada, já aproveita aí para ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101 para não perder nenhuma das críticas, reviews e dicas de filmes que eu dou aqui no canal aos montes. Também segue o Cine Horror 101 nas redes sociais, que por lá eu tô postando bastante coisa interessante também. Se inscreveu e seguiu? Então bora falar de Junji Ito, Histórias Macabras do Japão. A série tem um total de 12 episódios, sendo que alguns deles são na verdade duas histórias dentro de um só, totalizando assim as 20 histórias adaptadas pelo anime. Tratando-se de uma série antológica, não existe um fio condutor entre os episódios, cada um é uma história própria fechadinha ali em si mesma, sendo que em comum todos os episódios têm a mesma estética um tanto perturbadora e o tom macabro que incorporam. A animação é bem simples, não é um daqueles animes que enchem os olhos e impressionam pela qualidade do traço, e tem ainda a inserção de alguns momentos de animação 3D, algo que em diversos animes acaba não ficando tão legal por gerar uma certa estranheza. Só que aqui, no meio de tanta esquisitice, o negócio até que funciona bem. E por manter uma estética sombria em todos os episódios, mesmo aqueles que têm umas histórias mais bobinhas e sem sal, ainda são desconfortáveis de assistir. Olhos arregalados, pele pálida, olheiras bem acentuadas, tudo isso está presente em vários personagens e em várias das histórias, o que passa a sensação de que aquelas pessoas têm alguma coisa errada ali com elas, que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento. E isso, meu povo, acaba deixando o espectador numa tensão constante enquanto assiste a série, algo que é muito bem-vindo numa obra de terror. Agora, falando das histórias em si, eu acredito que vai ter bastante gente que vai achar o anime uma porcaria, e eu realmente não julgo. Isso porque, apesar do tom macabro onipresente e de toda a estética sombria, tem histórias em que absolutamente nada de aterrorizante acontece. A premissa é apresentada, os personagens são apresentados e é basicamente isso. A gente fica esperando que aconteça alguma coisa bizarra ali, mas o negócio nunca vem e o episódio acaba, dando a sensação de que o negócio foi cortado pela metade. Por isso, eu imagino que quem for assistir a série esperando ver uma bizarrice atrás da outra, assim como eu fui,
pode se frustrar bastante com algumas dessas histórias. E nesse grupo eu incluo os 2 episódios em que aparece o Soichi, que é um personagem comum nas histórias do Junji Ito, quase que um mascote do cara. Pra quem é fã das obras dele, esses episódios podem ser bem interessantes, mas pro resto do público fica parecendo só uma coisa insonsa e que não dá em lugar nenhum. Porém, contudo, todavia, entretanto, os episódios realmente bons, pelo menos pra mim, compensam e muito toda essa frustração, jogando lá no alto a esquisitice com cenas extremamente perturbadoras, do tipo que deixa a gente de olhos arregalados sem acreditar no que a gente tá vendo. E é interessante como o Junji Ito não faz a mínima questão de explicar pra nós o que tá acontecendo, porque se tem uma coisa que falta em praticamente todos os episódios é a explicação pras bizarrices que a gente vê. E eu falo que falta não como se isso fosse uma coisa ruim, eu pessoalmente gosto bastante dessa ideia de deixar o espectador mais confuso, pensando no que realmente pode ter acontecido ali. Isso é claro no âmbito das criaturas, das suas origens, de onde é que elas vieram, o que elas querem. A maioria dos episódios simplesmente não explica nada disso. E assim, o que me parece é que é justamente nessa incerteza toda e nessa falta de explicação que reside boa parte do impacto que a série causa. Citando Lovecraft, o maior e mais profundo medo do ser humano é, afinal, o medo do desconhecido. Um medo esse que a série sabe suscitar muito bem ao manter as coisas ali no terreno do misterioso e do inexplicável. Para quem consegue comprar essa ideia, a qualidade do negócio sobe lá no alto. Mas é claro, isso é muito questão de gosto. Tem uma galera aí que não curte muito essa vibe dos mistérios ficarem em aberto, gostam de tudo explicado tintim por tintim. E pra essa galera eu sinto dizer, mas a série vai ser uma porcaria completa. Ok, falamos então sobre o tom e sobre a forma, mais ou menos, ali dessas narrativas. Mas e quanto ao conteúdo, o que efetivamente são essas bizarrices que a série mostra? Como eu falei lá no início do vídeo, Junji Ito flerta muito com o horror cósmico do Lovecraft e incorpora muita coisa de horror corporal, sendo basicamente um David Cronenberg japonês. E olha, é cada coisa estranha que acontece que tem momentos em que a gente fica feliz por se tratar de um anime e não de um live action. Isso porque seria difícil replicar isso com atores de verdade, os efeitos especiais teriam que realmente ser muito bons. E caso fossem, o negócio seria ainda mais desconfortável de se assistir. E olha, é cada nojeira, é um gore absurdo, é gente sendo literalmente virada do avesso, pele sendo arrancada, gente mofando viva, é coisa de doido, coisa de maluco completo. E justamente por fazer isso tão bem que eu acho que essa série consegue, apesar dos episódios mais ruinzinhos, ainda ser muito boa. Então, resumindo, o que você pode esperar encontrar em Junji Ito, Histórias Macabras do Japão? Basicamente, muita bizarrice, muita esquisitice, histórias completamente mirabolantes, sem pé nem cabeça e cenas bem perturbadoras, algo que pra quem é fã desse terror mais surreal, com certeza vai funcionar que é uma maravilha. Tudo isso representado em uma animação macabra, com um traço perturbador que deixa a gente aflito por si só, mesmo nos episódios mais bobinhos com histórias mais sem sal. No mais, é uma indicação absoluta para quem curte anime de terror e também para quem quer se aventurar um pouco mais nesse lado do terror japonês. E sobre a lista dos melhores episódios, na minha humilde opinião, é essa daqui. Se tu quiser, pode ir lá e dar prioridade para esse. Só não esquece de vir aqui comentar depois o que tu achou, para ver se os nossos gostos batem. E por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda pra caramba o canal. Comentem aí também o que vocês acharam dessa série de anime da Netflix, caso já tenham assistido. Vamos discutir porque assunto tem pra caramba. No mais, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!